Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Que cântico precioso, não é mesmo? O cântico nos fala: ache em mim verdadeiro adorador. E por que não nós não podemos falar: ache aqui em nós, no nosso meio, nesta manhã, verdadeiros adoradores. Aqueles adoradores que, como diz o texto, o Pai está procurando. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amados irmãos, o cântico ainda continua. E eu não sei se você prestou atenção, provavelmente você conhece esse cântico. Ele diz sobre o desejo de contemplar o rosto do Pai. E essa verdade é uma verdade tão linda, uma verdade tão preciosa, porque nós só conseguimos contemplar o rosto do Pai na pessoa de Cristo Jesus. É realmente muito precioso, porque, como o Senhor disse a Felipe, eu e o Pai somos um. E ele diz ainda mais, ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. A palavra ainda nos diz que Cristo é a expressa imagem do ser de Deus. Então, de que forma que nós conseguiremos contemplar o rosto do Pai? Olhando para o Filho. Olhando para o Filho, nós conseguiremos contemplar o rosto do Pai. Que verdade linda, meus irmãos. Então, como nós podemos, como cantamos nessa manhã, adorar o Pai nessa reunião, se não adorando o Filho? O Pai tem prazer na adoração ao seu Filho. E quando nós adoramos o Filho, nós também estamos adorando o Pai. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Filho é o plano de Deus para a salvação de cada um de nós. O Filho recebeu essa missão do Pai e a completou totalmente. Ele foi até as últimas consequências, sofreu lá naquela cruz e saiu vencedor, triunfou sobre tudo e sobre todos. Ele pegou aquela missão que lhe havia incumbido o Pai e a completou totalmente. Por isso que o Pai se agrada do louvor que o seu Filho recebe. E considerando tudo isso, a gente podia tomar aqui um texto. Os irmãos não precisam abrir, é muito conhecido, eu só quero ler para que os irmãos tenham então essa noção de quão lindo é essa realidade. O texto diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo de nenhuma reputação, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Agora esse aqui é o ponto, meus irmãos, ó. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aí está o ponto. Adorando o Filho, o Pai também é glorificado e adorado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Olhem para essa mesa, meus irmãos. Ela fala de modo silencioso do amor do Pai e do Filho por cada um de nós. Então nesta manhã, que sejam nós aqui achados como aqueles verdadeiros adoradores. E para isso nós contamos com a pessoa bendita do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, para nos capacitar, para nos conduzir, para que realmente sejamos esses, os verdadeiros adoradores, possamos adorar o nosso Senhor nessa manhã. Hoje eu quero considerar junto com meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, uma personagem que aparece 3 vezes nos evangelhos, nos relatos dos evangelhos. Ela é citada em 3 ocasiões diferentes
em cada uma um contexto diferente, né? E eu estou falando de Maria de Betânia, a irmã de Marta e de Lázaro, a quem o Senhor Jesus havia ressuscitado. Não é novidade nenhuma para nós a proximidade que Jesus tinha com aquela família. Tanto é que em João, no capítulo 11, quando Lázaro está enfermo, as irmãs mandam um recado para o Senhor Jesus. E no recado é dito assim: olha, está enfermo aquele que tu amas. Só nesse pequeno trecho a gente consegue ver a proximidade que Jesus tinha com aquela família. Betânia, onde habitava essa família, era um lugar preferido do nosso Senhor, pois ali encontrava um lugar de descanso e era recebido com alegria. Mas como eu disse aos meus irmãos, o desejo é olhar especialmente para Maria nessa manhã, e especificamente numa situação que ocorre nas 3 vezes que ela é citada nos evangelhos. Em todas essas passagens em que ela é citada, você vai ver essa mulher literalmente aos pés de Jesus. Todas as 3 vezes que ela aparece, literalmente ela estará aos pés de Jesus. E nessa posição é que ela encontra segurança, que ela encontra graça, que ela encontra perdão. E eu quero dizer para os meus irmãos com toda a certeza do mundo: não há lugar melhor para estar neste mundo do que aos pés do Senhor Jesus. Que seja esse o nosso lugar nessa manhã. Então vamos considerar a primeira passagem, Lucas. Os irmãos podem abrir lá, por favor, capítulo 10, a partir do verso 38. Lucas 10, 38. A palavra diz assim para nós: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, verso 39, a gente vê que Maria estava aos pés de Jesus para ouvir da sua palavra. Em outras versões fala que Maria quedava-se aos pés de Jesus para aprender da sua palavra. E isso realmente é maravilhoso. Então Maria está ali, assentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. E veja o contexto dessa passagem e a ideia que ela nos é transmitida nela. A passagem mostra também Marta, a irmã de Maria, tarefada, muito provavelmente, preparando ali uma refeição para todos aqueles que estavam na casa dela. Não estava só o Senhor Jesus e a sua família, muito provavelmente estava também aqui os discípulos. Então, em torno de 16 pessoas estavam ali na casa dela, aproximadamente. Então, é uma tarefa meio árdua para alguém preparar essa quantidade de alimento para tanta gente, sozinha. Mas o que eu queria trazer para os meus irmãos e mostrar é que a preocupação de Maria não era com as tarefas domésticas, porque a palavra do Senhor encantou ela de uma maneira tão grandiosa, de uma maneira tão gloriosa, que ela não estava preocupada com esse tipo de tarefa. Ela estava preocupada realmente em olhar para o Senhor e contemplar a sua palavra. Maria foi cativada pela palavra de Jesus de uma maneira tão forte que nada mais ao seu redor importava. Você consegue extrair isso dessa passagem, lendo essa passagem. Veja que a irmã dela está toda atarefada e correndo de um lado para o outro, mas Maria não. Maria está aos pés do Senhor para aprender dele. Foi cativada pela palavra do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos?
porque estava diante dela o Verbo eterno de Deus. O Verbo eterno encarnado estava diante de Maria. Em tantos versículos que nós encontramos na palavra do Senhor, nós vemos multidões se maravilhavam de ouvir da palavra do Senhor, de tão belo, glorioso e de uma sabedoria tão grande eram os seus discursos. Inclusive um desses versículos diz assim: todos lhe davam testemunhos e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam aos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Veja então aqui uma multidão que havia acabado de escutar o Senhor Jesus, e elas davam testemunho e maravilhavam-se daquilo que ele havia falado. Eu quero copiar um irmão, ele diz assim que o Senhor Jesus, ele não é um alfaiate do efêmero, ou seja, ele não fala daquilo que é passageiro. Ele é um escultor do eterno. Ele não veio para nos ensinar banalidades, veio para nos falar de verdades eternas acerca da salvação. Então eram essas as palavras que Maria estava lá escutando do Senhor Jesus e que estava prendendo toda a atenção dela, e nada mais ao seu redor importava. Esse é o nosso Senhor Jesus, como Pedro diz, aquele que tem as palavras de vida eterna. Imaginem só vocês se nós tivéssemos essa mesma sorte de estar aos pés do Senhor, pessoalmente ali junto dele, ouvindo das suas palavras. Certamente um dia teremos essa sorte, meus irmãos, quando estivermos com ele na eternidade. E isso não é porque nós fizemos algo de bom, mas porque nós colocamos a nossa fé no nome dele mesmo. E um dia poderemos estar lá junto com ele, ouvindo da sua palavra. Então Maria está no melhor lugar do mundo, que é aos pés de Jesus, aprendendo da sua palavra. Como eu disse, para ela nesse momento nada mais importa. Tanto é que a sua irmã Marta, incomodada com a situação, chega a questionar Jesus. Reparem que ela chega em Jesus e diz: Senhor, não te importas que ela não me ajude? Manda ela me ajudar. Estou aqui cheia de coisa para fazer, preparando aqui uma refeição para vocês comerem, e tenho que fazer tudo isso sozinho. E é interessante que quando você lê aí o relato, você não vai ver Maria se defendendo. Você não vai ver Maria procurando se defender diante da sua irmã, daquilo que a sua irmã falava. Maria simplesmente se cala. E quem a defende é o Senhor Jesus. Quem a defende é o Senhor, dizendo: Marta, Marta, estás tão ansiosa, preocupada com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e isso não será tirado dela. Meus irmãos, que maravilha! Maria escolheu a boa parte. Que boa parte é essa se não está ali aos pés de Jesus, aprendendo dele, daquilo que ele estava falando, dessas palavras de vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. E da mesma forma, todos nós, aqueles que creram no Senhor, um dia nós pudemos ouvir essa doce voz. Um dia essa voz, essas palavras de vida eterna nos arrebataram e nos trouxeram a um lugar de salvação. Nos colocaram aos pés de Jesus. Glórias e honras ao nome dele. Então essa é a primeira passagem onde Maria está aos pés de Jesus. Gloriosa passagem. Segunda passagem, queria que meus irmãos abrissem lá em João, capítulo 11. A partir do verso 28. A palavra do Senhor, ela diz assim para nós: E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá, e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantava
e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Até aqui, meus irmãos. Então nós vemos aqui uma segunda vez Maria se lançando aos pés do Senhor. Nessa passagem o contexto aqui é de luto. Aqui Lázaro, o irmão de Maria, havia falecido. Uma situação de muita tristeza e dor. Como eu disse no começo para os meus irmãos, as irmãs haviam pedido para avisar Jesus sobre a enfermidade de Lázaro, mas Jesus, ele não chegou a tempo de restaurar a saúde de Lázaro e assim evitar sua morte. O texto ainda nos diz que Jesus, recebendo aquela mensagem das irmãs, ficou onde estava 2 dias. E aí sempre, provavelmente, deve surgir no nosso coração uma pergunta, não é mesmo? Por que a demora? Por que demorou tanto para poder partir dali? Por que Jesus, ao receber essa mensagem, não saiu de lá imediatamente e foi em busca de sarar aquele que ele amava, Lázaro? Sabe por quê? Porque Jesus fazia e ainda faz todas as coisas no tempo de Deus. E ele sabia perfeitamente que aquela enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus, e para que ele mesmo fosse glorificado. Ele inclusive manda esse recado a Marta. Se você ler o versículo 4, você vai ver que Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então ele sabia perfeitamente que essa enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Inclusive, deixa eu abrir aqui um parênteses. Se você ler o texto, você vai entender. Jesus estava aproximadamente a 1 dia de distância de Betânia. E se a gente fizer umas contas rápidas, você vai ver que é exatamente isso, porque as irmãs pedem para que o mensageiro vá avisar Jesus. Jesus fica ali ainda 2 dias depois de receber essa mensagem, e ele vai então para Betânia, e chega lá, Lázaro já havia morrido fazia 4 dias. O texto vai falar isso. Então 1 dia para o mensageiro ir, levar o recado para Jesus, 2 que ele ficou lá, e 1 da ida dele desse lugar para Betânia. São 4 dias, né? E por que então essa demora? Por que ele não partiu imediatamente? Como eu disse, ele sabia que essa enfermidade era para a glória de Deus. Mas há um detalhe que nós já ouvimos aqui, e é bom sempre reforçar, que traz um peso para essa palavra, traz um peso de glória para o que aqui está escrito e para esse tempo que o Senhor Jesus se demorou para ir até lá. Havia uma crença entre os rabinos naquela época que em até 3 dias um homem poderia ser usado para poder ressuscitar uma pessoa, ser usado por Deus para poder ressuscitar uma pessoa. Mas a partir do 4º dia, nenhum homem mais poderia ser usado para isso, a não ser o próprio Deus, pessoalmente, em pessoa, fosse lá e ressuscitasse. Então por que, meus irmãos, que Jesus demorou 4 dias para voltar até lá? Para provar que ele não era só um homem perfeito, um homem realmente de um caráter grandioso, mas que ele era o próprio Deus. E ele o fez. Ele ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias morto. E isso realmente traz um peso especial para essa palavra, e traz realmente aí o motivo pelo qual ele se demorou tanto. Ele estava ali realmente para a glória do Pai, e para que ele fosse glorificado, para que as pessoas soubessem que ele é o Deus Filho, poderoso, cheio de glória, cheio de graça. Louvado seja o nome dele. Mas antes de ressuscitar a Lázaro, Jesus encontra ali um cenário de desolação, um cenário de dor, sofrimento. Primeiro é Marta que encontra Jesus, e no diálogo de Marta com Jesus você percebe que ela não entende.
que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Todas as vezes que Jesus falava algo para ela, não, Senhor, eu creio que o Senhor vai ressuscitar ele no último dia. Não, Jesus iria ressuscitar ele naquele momento. Jesus diz para ela, inclusive, fala, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus tem esse poder de ressuscitar. E ela não entende, sai e vai avisar a sua irmã de que o Senhor estava ali. E a sua irmã, ela se levanta rapidamente da onde estava, parte ao encontro do Senhor Jesus e ela se lança aos pés daquele que é o verdadeiro consolo. Ela se lança aos pés de Jesus para buscar realmente aquele consolo do alto. Ela se lança aos pés de Jesus para buscar o consolo que vem de Deus. Se os irmãos repararem na leitura, eu sei que os irmãos conhecem bem esse texto, você vai ver que ela estava já sendo consolada pelos judeus que estavam na casa dela. Mas quando Marta fala para ela, o Senhor está aí, ela abandona eles rapidamente, porque ela sabe quem tem o verdadeiro consolo, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Então ela se lança aos pés de Jesus para buscar o verdadeiro consolo, o consolo que vem dele. E nós, irmãos, quantas vezes nós precisamos de consolo? Quantas batalhas nós enfrentamos? Quantas dores nós enfrentamos? Então saiba, cada um daqui, muita gente também já passou por isso, que o consolo verdadeiro está em Jesus, que basta buscar nele, que ele não vai te lançar fora, ele vai te acolher, ele vai te abraçar, ele vai te consolar, porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, mas um que, como nós, foi em tudo tentado, porém sem pecado. Ele sabe da sua estrutura, ele sabe que você é pó. E ele vai te consolar, com certeza. Com o consolo que vem do alto. Maria encontrou esse consolo nele. Maria se lançou aos pés do Senhor Jesus. E mais uma vez ela está no melhor lugar do mundo. Aos pés do Senhor. Buscando consolo. E ela o encontra porque rapidamente o Senhor Jesus diz, olha, retira a pedra. Marta chega, mas Senhor, já cheira mal. E o Senhor fala para Marta assim, eu não te falei, se creres, verás a glória de Deus? E ele diz, Lázaro, sai para fora. Eu acho isso tão lindo, meus irmãos, porque um irmão já disse que se o Senhor Jesus não tivesse dito o nome de Lázaro, todos os mortos haviam de ressuscitar. Tamanho é o poder do nosso Senhor Jesus. Ele diz, Lázaro, sai para fora. E o que estava morto há 4 dias, sem nenhuma esperança mais, a família já não tinha esperança, só pranteava ele, que estava morto há 4 dias, ressuscita. E o Senhor fala, olha, desatai-o e deixa aí. Desatai-o e deixa aí. Verdadeiro consolo. Rapidamente Maria foi consolada, porque ela buscou no lugar certo, ela buscou aos pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira e última passagem que essa mulher aparece, eu quero que os irmãos abram. Tem registrado passagem dela em Mateus, Marcos, João, mas eu quero que os irmãos abram em Marcos, por favor. Marcos 14, a partir do verso 1. Aqui você não vai ver explicitamente o nome dela citado. Nem Marcos, nem Mateus cita. Mas quando você pega o relato desse mesmo acontecimento no Evangelho de João, você vai ver que ele está falando a respeito de Maria, irmã de Marta e de Lázaro. O texto diz assim para nós, e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderia com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastros com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Em alguns houve quem
si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-o-a, porque a molestai? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. E esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Está aqui a terceira passagem que nós vemos essa mulher aos pés de Jesus. Mas aqui, se você observou na leitura, você não vai ver ela aos pés de Jesus. De novo, nós precisamos recorrer a João. Porque lá em João, você vê que ela se lança aos pés de Jesus. Nessa mesma passagem. E lá ainda um pouco mais belo, ela desamarra o seu cabelo e com o seu cabelo ela passa a secar os pés do Senhor Jesus. É maravilhoso demais. Mas eu queria destacar aqui um ponto importante. Se os irmãos prestaram atenção na leitura, versículo 1 e 2 diz que os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam o Senhor e como matariam ele. Aí se você vai em Mateus e lê lá Mateus 26, você vai ver que na verdade ali em Mateus é dito que o Senhor Jesus disse que ele seria crucificado daqui a pouco tempo. E o que a gente aprende com isso, meus irmãos? Os homens, eles podem até achar que eles estão no poder sobre alguma coisa, mas na verdade eles estão cumprindo uma agenda previamente estabelecida por Deus. Eles não estão no controle da situação. Quem está no controle da situação é Deus. Essa agenda já estava pré-estabelecida e o Senhor seria sim preso e morto, mas porque ele foi espontaneamente. Para ficar ainda com um pouco mais de solidez, quando o Senhor é preso, Pedro tenta ali de alguma forma ajudar o Senhor Jesus a não ser preso. E o Senhor fala: olha, guarda a tua espada, porque se eu precisasse o Pai mandaria uma legião de anjos. Era só ele falar. Aqueles homens seriam derrotados com o poder da sua palavra. Quando eles chegam ali no Getsemane para prender Jesus, perguntam quem é Jesus, e o Senhor Jesus diz: eu. E a palavra nos fala que aqueles lá caíram por terra. O Senhor é poderoso, meus irmãos. Então, os homens podem até imaginar que estão no poder, no controle de alguma coisa, mas na verdade eles estão cumprindo uma agenda de Deus. Que interessante é isso, precioso. Mas essa passagem ela nos mostra Maria tomada de contentamento. Não é por menos, né, meus irmãos? Há pouco tempo, antes dessa passagem, Maria havia presenciado talvez o maior dos milagres de Jesus na face dessa terra, quando ele caminhou por aqui, ou seja, a ressurreição de Lázaro já 4 dias morto. Então ela tomada de contentamento, e por que não dizer antevendo a morte do Senhor, porque Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo da sua palavra. O Senhor disse várias vezes que ele seria crucificado e morto. Então, tomada de contentamento e antevendo a morte do Senhor, ela então faz tudo isso que nós lemos aqui. Pega aquele vaso de alabastro, quebra e derrama sobre o Senhor. Amados, isso é uma expressão de adoração grandiosa. Tomada de contentamento, ela quebra o vaso e derrama sobre o nosso Senhor. Uma expressão de adoração. A palavra ainda nos diz que aquele lugar se incendiou com o perfume daquele unguento que foi derramado sobre o nosso Senhor. E essa é a genuína adoração. Quando há adoração, o lugar se toma de um perfume que pode ser percebido de longe. E como eu disse, João fala que ela se lança aos pés do Senhor e enxuga com seus cabelos os pés do Senhor. De novo, ela está no melhor lugar do mundo. Mas agora ela não busca aprender, ela não busca consolo, mas ela busca adorar, porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor.
E nós já ouvimos algumas vezes sobre essa passagem e tudo que tem por detrás dela. Quando você pega para levantar os dados, por exemplo, os discípulos que criticaram Maria disseram que se poderia vender aquele perfume por 300 denários. Meus amados, 1 denário era correspondente a 1 dia de salário de um trabalhador naquela época. Então preste atenção que naquele vaso provavelmente tinha ali em torno de 400 a 500 gramas desse perfume. Porque João vai nos dizer que naquele vaso tinha 1 libra de perfume. E 1 libra de perfume significa mais ou menos aí 2,2 para dar 1 litro. Então aproximadamente aí 450, 500 gramas de perfume. Então nós estamos aí fazendo uma conta meio por cima, falando de aproximadamente 1 ano de trabalho de um trabalhador normal naquela época. E nós sabemos que se considerarmos ali a cultura da época, aquele perfume era para usar em ocasião especial. Muito provavelmente ela usaria aquilo lá na sua noite de núpcias, depois de casado. Então considere isso que Maria fez. Olha essa oferta que ela fez ao Senhor. Eu queria citar 3 pontos aqui rapidamente do que está por trás dessa oferta. Se você olhar em Marcos ali no versículo 8, você vai ver que está escrito assim, na parte A: esta fez o que podia. Maria, com aquilo que ela tinha, ela fez o que pôde. Veja só, esse primeiro ponto. Maria fez o que pôde. Ela adorou da maneira que ela pôde. E não só isso, nós podemos também colocar que Maria deu o seu melhor. Daquilo que ela tinha, daquilo que ela possuía, ela deu o seu melhor. E é interessante que a palavra diz que ela quebra o vaso e derrama tudo. Não sobra uma só gota dentro daquele vaso. Ela se entregou, deu o seu melhor completamente. Ela não queria que nada sobrasse. E um terceiro ponto é que Maria fez uma oferta sacrificial. O irmão Thomas já tocou nesse ponto outras vezes. Maria pegou aquilo que ela tinha de melhor e ela deu ao Senhor. Ela derramou totalmente ao Senhor. E a nossa adoração, no mínimo, tem que conter isso, meus irmãos. O nosso melhor, uma oferta sacrificial, aquilo que nós podemos. Nós podemos levantar as nossas vozes e dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, como Tu és maravilhoso. Obrigado pela Tua obra. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça. E outra vez, se a gente, olhando para o texto, nós vimos que essa irmã, ela é criticada pelaquilo que ela fez. Mas, meus irmãos, ela não estava preocupada com as críticas, ela não estava preocupada com aqueles que estavam em volta dela. De novo, ela não abre a sua boca, ela não se defende, mas o Senhor novamente a defende. E diz: deixa, não a importune, porque ela me preparou para a sepultura. E o Senhor ainda diz que aonde for contado esse evangelho, o nome dela será lembrado. E nós estamos lembrando dela nessa manhã, daquilo que ela fez para o nosso Senhor. É interessante que a gente vê ali o Judas, né, tomando frente naquela crítica, dizendo: nossa, poderia pegar esse dinheiro e dar aos pobres, como um falso filantropo. Ele estava ali preocupado com os pobres. Não era nada disso. Mas Maria buscou o melhor lugar do mundo, aos pés do Senhor, adorando Ele, se quebrando, se derramando completamente. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Nessas passagens nós podemos tocar o amor que Maria tinha pelo Senhor. Ela encontrou nele palavras de vida eterna, encontrou nele consolo, recebeu dele bênçãos e com grande gratidão derramou tudo o que pôde diante dele. O seu melhor em adoração. Foi isso que Maria fez. Quanto a nós, irmãos, quanto a nós,
Recebemos tanto do Senhor, recebemos a sua palavra, o seu consolo, recebemos dele a vida eterna. A palavra diz que nós já fomos ressuscitados com Cristo. O que nós vamos oferecer para ele nessa manhã? Vamos estar aos pés dele. Vamos realmente adorar o nome do Senhor. Vamos bendizer com toda a nossa força. Oh, meus irmãos, essa semana falava com o Ricardo Oliveira sobre algumas questões e pontuávamos ali que nós vivemos num mundo onde a gratidão ela tem sido muito escassa. Não só a gratidão como outros sentimentos, enfim, amor, compaixão, mas a gratidão ela tem sido escassa. E o irmão falou que, e eu concordo com ele, que a gratidão ela é a base da adoração. Então que não nos falte nessa manhã gratidão por aquilo que o Senhor nos fez. Que não nos falte gratidão pela obra gloriosa de Cristo. E que nós possamos adorar o Senhor. Que nós possamos bendizê-lo porque Ele é digno. Amém? Vamos orar. Bendizemos, amado Senhor, o Teu santo nome. Amado Senhor, realmente é o melhor lugar do mundo estar aos Teus pés. Realmente, Senhor, ali nós encontramos refrigério, nós encontramos palavras de vida eterna, nós encontramos a Ti, Senhor, a Ti que é o nosso tudo. Oh, Senhor, louvado seja o Teu santo nome, que o Senhor seja louvado, adorado, bendito e exaltado nesta manhã. Que seja um tempo para a Tua honra e glória, Senhor. Amém.